E lá se foi um dia em que eu falhei tentando ser melhor. Tristezas e alegrias me fez sentir que às vezes estou só. E eu que pensava que era só esperar, mas descobri que é preciso buscar mais de sua graça, mais o seu amor, mais a fé em Cristo, mais do meu Senhor. Para eu me tornar melhor, Deus vai precisar crescer, diminuir meu ser e tudo que há em mim, pois é quando eu sou menor que a grandeza do meu Deus vem e esvazia tudo e muda o meu viver. É bem isso aí, pra você crescer vai precisar diminuir. O amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, te faz entender quem é você e quem é Deus. É isso aí, pra você crescer vai precisar diminuir. O amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, te faz entender quem é você e quem é Deus. É isso aí, pra você crescer vai precisar diminuir. O amor de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, te faz entender quem é você e quem é Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 Muito bom, Ministério Levitas, hoje aqui no Conexão, daqui a pouquinho eles cantam mais. Hoje estamos falando aqui no nosso programa sobre perseguição aos cristãos, liberdade religiosa. Hoje você já pode conhecer um pouco mais sobre um projeto chamado Portas Abertas. Você pode interagir, mandar suas perguntas em nosso Facebook, está aparecendo aqui na sua tela, no nosso Twitter e seja o nosso seguidor também no Instagram. Chapolin, você quer mandar um abraço para o pessoal aí que está conectado com a gente? Quero sim, Luciana. Quero mandar um abraço aqui para a Roberta, também participando com a gente, o Ricardo, todos aqui. Luciana, eu tenho perguntas aqui também do Facebook. A hora que puder colocar. Já posso colocar agora? Então vai lá. Pode mandar primeiro. Tem essa a primeira pergunta aqui, que é do Vinícius, ele é de Cuiabá. A pergunta dele é o seguinte: como posso pregar o evangelho em meio a situações tão difíceis? As situações extremas, pra como vocês. Roberta? Como pregar com a vida, né? Pregar não só falando, mas como elas falaram, com as nossas atitudes, exemplo, né? com o nosso exemplo. Lá em Atos está registrado que Jesus fazia e ensinava, né? Um dos nossos valores em Jocum é esse, que é jovens com uma missão, fazer, depois ensinar. Isso. Porque nós, aqui na igreja brasileira, por exemplo, nós somos bons em discursos. Nós somos bons em falar, em tentar persuadir. Mas a nossa vida precisa falar. A nossa fé tem que ser coerente com a nossa vida. Então, em situações extremas, né, como existem nos países perseguidos, nos países pobres, como você prega? Você prega com a sua vida, né? Você prega com a sua vida, você prega com estratégias que vêm de Deus, você prega conhecendo aquela cultura, respeitando. Não é fácil, porque é um aprendizado diário.
O processo de contextualização não acontece rapidamente em um mês. É muito difícil. A hora que você menos espera, a sua cultura brasileira parece aflora, com tudo, né? Com tudo ali. Mas não há maior alegria do que você estar no lugar que você sabe que Deus te mandou para lá. E viver o evangelho do reino, fazer, ensinar, a essência servir, do evangelho, né? Agora, eu tenho a sensação, assim, quando eu converso com pessoas que estão em campos missionários, assim, de países tão fechados, eu penso que nós estamos, às vezes, perdendo tempo aqui no Brasil, né? Um país tão aberto para o evangelho, nós temos a liberdade de ir e vir, de nos manifestar com a nossa fé. Às vezes, parece que os jovens estão meio parados no Brasil, né? Olha, nós tivemos uma experiência recente. O nosso diretor da Portas Abertas Brasil, ele esteve numa conferência de diretores de outras bases. E uma pessoa de um país de perseguição, de alta perseguição, orou com um diretor de uma base de um país livre, da Austrália. E ele pegou na mão dele e falou assim: olha, eu oro sempre por você. Como deve ser difícil você se manter cristão com tanta liberdade, né? Então, aquilo que nós olhamos e falamos, nossa, mas como deve ser difícil ser perseguido, eles olham e falam como deve ser difícil ser tão livre. Porque na nossa liberdade nós relaxamos. Nós esquecemos de ser gratos a Deus. Nós sabemos que se eu não leio a Bíblia hoje, eu posso ler amanhã. Né? Nós sabemos que se eu não ouvir um sermão, uma pregação do pastor hoje, eu posso ouvir depois na rádio, na televisão, em qualquer lugar. E isso vai nos trazendo acomodação, né? E nós esquecemos de realmente viver com intensidade essa maravilhosa graça que o Senhor ainda nos dá no Brasil de sermos um povo livre. Talvez um dia a perseguição chegue. E aí, como é que nós vamos estar diante da perseguição? Preparados, que cristãos seremos? Aqueles, né, que vamos fugir e largar tudo para trás? Ou aqueles que saberemos que tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, o tempo que nós fomos livres, nós realmente aproveitamos para crescer e nos fortalecer, né, com Jesus Cristo, enquanto Ele nos permite livre. Então fica realmente um desafio. O que nós estamos fazendo, né? Diante de tantas pessoas que não podem ter uma Bíblia, não tem uma igreja, não tem um pastor, não podem se dizer cristão se não morrem. O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? E agora nós vamos conversar com a Thalita e o Rodolfo. Eles foram missionários por 2 anos e meio na Índia. Eles já estão no Brasil de novo. Agora eu quero saber, boa noite, Rodolfo, boa noite, Thalita, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem, sim. Tudo bem. Rodolfo e Thalita são casados, não é isso? Isso. E eles dois tiveram experiência de 2 anos e meio como missionários na Índia. Eu quero saber como que vocês avaliam essas duas realidades tão diferentes culturalmente e do ponto de vista religioso também. Como que vocês voltaram? A Índia, a gente sabe que é um país muito fechado para o evangelho, para o cristianismo. Como que vocês voltaram para o Brasil e como que vocês aproveitam essa liberdade religiosa que temos no país? Bom, falando um pouco sobre a Índia, né, a questão da liberdade religiosa, da perseguição religiosa, melhor dizendo, na Índia você tem uma certa liberdade quando se trata de cidades grandes. Dentro das grandes cidades, como a capital, ou grandes cidades como Mumbai, Bangalore, você tem até igrejas grandes, né, mas apenas nessas cidades. Quando você entra, então, para o interior da Índia, para cidades pequenas e vilarejos, é onde você começa a encarar, a enfrentar, a ver como funciona essa perseguição. E muitas vezes isso não é uma distância muito grande. Você saiu ali do centro, né, da cidade, você já começa a perceber essa perseguição. Outra coisa na Índia que é muito forte é a tradição familiar. Então, para uma pessoa sair do hinduísmo ou sair do islamismo e vir ao cristianismo, se tornar cristão, para a família é uma vergonha muito grande, é um peso muito grande.
Então, a perseguição começa dentro de casa, isso seja na cidade grande, seja na cidade pequena, no vilarejo, né? Mas tem essa diferença bem nítida e bem clara na Índia, sobre a perseguição ser mais no interior. Por exemplo, um pastor que nós conhecemos, né? Um pastor jovem chamado Steven, ele nos contou o testemunho dele quando ele começou o ministério, que ele estava num vilarejo dele, distribuindo folhetos e tentando falar de Jesus para as pessoas, né? Tentando fazer aquele evangelismo tete a tete. E ele chegou numa oficina mecânica, entregou o folheto, percebeu que o cara olhou o folheto e pegou o telefone e saiu. Aí, 2 minutos depois, esse cara com mais 2 pegaram ele, colocaram ele, vieram de moto, cercaram ele, levaram ele para dentro da oficina e surraram esse pastor, né? Bateram bastante nele. Ele foi internado e falaram para ele: não volte mais nesse vilarejo. E ele simplesmente saiu daquele vilarejo e foi para outro lugar e continuou pregando o evangelho. São situações extremas, né, Rodolfo? Que Exatamente. vocês vivenciaram. Agora, Thalita, você consegue valorizar, depois de ter passado 2 anos e meio em um campo missionário tão difícil, né? Como vocês puderam ouvir histórias como essa que o Rodolfo acabou de relatar. Você valoriza mais essa liberdade religiosa que temos aqui no Brasil hoje? Sim, com certeza. Até a questão, o aspecto espiritual, né? Lá na Índia, nós ouvíamos, né, músicas evangélicas, louvores, mas a atmosfera espiritual é tão pesada que quando nós voltamos para o Brasil, a gente dentro do carro, ouvindo um CD que nós ouvíamos lá, a gente sentia aquela presença de Deus tão gostosa, sabe? Então, até nisso a gente vê a diferença. E a questão da liberdade, né, de cultuar, de você poder falar, né, mais abertamente sobre Jesus, isso pra gente, assim, mudou um pouco, porque, como a irmã estava dizendo agora há pouco, é mais o viver, né? Não é apenas o falar. A gente aprendeu muito isso. Não é mais o falar, aceite Jesus, porque Jesus isso, aquilo, mas é o viver. Vem e vê o que Jesus fez na minha vida, como é o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, né? O não mentir, por que eu sou diferente? E isso nós aprendemos muito e valorizamos, com certeza. Tá ok? Então, muito obrigada, Rodolfo e Thalita. Que Deus abençoe essa iniciativa de vocês, que vocês sejam missionários em vários outros lugares do mundo, viu? Boa noite para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Agora, eu queria que vocês deixassem Roberta, né? Você que está, inclusive, caracterizada hoje, né? Com o traje de Moçambique. Queria que você deixasse um recado para o jovem, né? Que às vezes a gente é tão negligente, você que conhece e que vivencia... tem a oportunidade de vivenciar em um país que não se tem tanta liberdade, né, de cultuar. Queria que você deixasse um recado para os nossos jovens que aproveitassem essa liberdade, enquanto temos liberdade religiosa aqui ainda no nosso país, né? Então, eu quero encorajar os jovens a desfrutar dessa liberdade de amar Jesus, de proclamar Jesus, de falar, de viver, né? Em Moçambique existe uma suposta liberdade religiosa, mas existe uma pressão cultural muito grande, né? Mas além essa liberdade que nós temos aqui no Brasil hoje, ela é boa, né? Nós temos muitas igrejas, músicas, nós temos a Bíblia aqui. Nós temos todo tipo de Bíblia. Uma das coisas que eu quero fazer para Moçambique é levar a Bíblia, porque tem, mas é muito caro, as pessoas não têm dinheiro para comprar Bíblia, né? E às vezes não sei quantas Bíblias vocês têm em casa, por exemplo. E quantas vezes nós passamos dias sem estudar, né? Sem nem tocar na Bíblia. Então assim é um grande privilégio ter essa liberdade religiosa, mas o Evangelho de Marcos foi escrito numa época que a igreja foi muito perseguida. E curiosamente, quanto mais a igreja lá em Roma, né, os cristãos sendo queimados vivos, com aquele imperador louco, Nero,
E, curiosamente, foi o tempo que a igreja mais cresceu. Então tem que ficar com uma reflexão para nós. Que liberdade é essa que nós vivemos? Será que nós somos livres? Ou nós estamos submetidos a esse sistema humanista que quer satisfazer os nossos próprios desejos? E o cristianismo, ir na igreja, quantas vezes é só Existem sim muitos jovens engajados, muitos brasileiros jovens que eu conheço pessoalmente engajados em ir para as nações, porque isso é um privilégio. Às vezes a gente fala tanto, puxa, é um país difícil. Não tem lugar que eu sou mais feliz do que lá em Moçambique, até hoje. É o lugar que eu sou mais feliz, não é? Então, eu conheço muitos jovens engajados, mas muitas vezes essa liberdade que nós vivemos, que foi conquistada, que é benéfica, que permite que muitos brasileiros sejam enviados para toda parte do mundo, ela ser valorizada, ser vivenciada, mas não nos esquecermos dos nossos irmãos que são perseguidos. Não nos esquecermos, essa liberdade ela tem que nos impulsionar para irmos até aonde o Evangelho ainda não chegou. E orar também, né? E orar com por certeza. Esses irmãos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, nosso programa já está acabando. Muito obrigada, Elizabeth, muito obrigada a Roberta e a Raquel também que participou conosco hoje. Eu só queria deixar, se alguém quiser conhecer um pouco mais do que é Portas Abertas, entra no nosso site www.portasabertas.org.br e aí vocês vão poder ter histórias, testemunhos, notícias e conhecer os nossos projetos, quais países nós estamos. Tem tudo lá dentro do site. Tá, okay. Muito obrigada pela participação de vocês. Ministério Levitas, muito obrigada também. Chapolin, Lu, até amanhã. Até logo, hein? Com certeza. Valeu. Boa noite pra você e até o próximo Conexão. Meninos, agora vocês encerram com a música pra gente. Eu acredito em Deus, sei, amor que faz viver, se entregar, morrer por mim. Ó, que amor sem fim, me dá forças pra vencer. Sei que contigo não vou perder. E quando me chamar, direi, eis-me aqui. Pessoas passam, vêm e vão,